Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 3. Interlúdio, uma conversa particular sob a lua. Cerca de meio-dia se passou desde que Subaru e Emília prometeram sair juntos. A voz suave do homem continha uma eloquência masculina que era o produto de anos de experiência. Primeiramente, devo agradecê-la por seu serviço durante minha ausência. A situação foi resolvida graças a seus esforços. Seu tom era casual, mas sua ressonância firme e inabalável fez os ombros de Han tremerem. Eu não mereço tal elogio. Além disso, no final, tudo foi resolvido por suas próprias mãos, Mestre Rosval. Não me importo. Incinerar animais nocivos na floresta não é um grande gasto de tempo. Rosval acenou com a mão, falando como se fosse uma questão trivial. Han estava bem ciente de que sua afirmação não era falsa modéstia, hipérbole ou uma ostentação vazia. Ela não conseguiu dizer uma palavra para refutá-lo. Eles estavam conversando entre si no escritório de Rosval, no andar superior da mansão. Como sempre, suas conversas noturnas envolviam apenas os dois. Deixando de lado os eventos passados, vamos falar de algo mais construtivo. Por exemplo, o que será do jovem Subaru daqui para frente, eu me pergunto. Seu corpo certamente está bem curado. Lady Beatrice fez muitas reclamações, mas ela se esforçou ao máximo para curá-lo, então. Eu me pergunto que doença a acometeu. Eu a conheço há bastante tempo, e é a primeira vez que vejo o menino se envolver tanto com ela. Certamente ela não poderia ter. Ah, com certeza não. Rosval fechou o olho azul ao descartar a implicação de suas próprias palavras. Han fingiu não ouvir a parte silenciosa no final, não querendo perturbar o processo de pensamento de seu mestre enquanto dizia, de qualquer forma, se não fosse por Lady Beatrice, duvido que pudéssemos ter salvado Subaru. Talvez devêssemos chamar isso de boa sorte do jovem Subaru. De fato, há poucos curandeiros mais talentosos do que Beatrice. Tenho vergonha de dizer que sou um especialista apenas em infligir danos. Rosval balançou a cabeça e a inclinou um pouco para o lado. Os cantos de seus lábios formaram um sorriso fino. Era uma expressão transparente e suave, do tipo que esconderia perfeitamente seu prazer ou desprazer de qualquer pessoa que não fosse ele mesmo. No entanto, estou supondo, pelo fato de você ter declarado isso no prefácio, que a condição dele não é tão boa? Sim, Baruzu teve seu portal forçado a voltar à vida depois de secar 2 vezes em um curto período de tempo. Além disso, ele foi curado de ferimentos que ameaçavam sua vida. Então, eu me pergunto o quão bem seu portão pôde funcionar depois de ser forçado a abrir e abusado assim. Esse é o diagnóstico de Beatrice e do Grande Espírito? Sim. Rosval cruzou os braços e fechou os olhos enquanto refletia sobre o relatório. Danos ao portal e, portanto, a capacidade de usar mana, eram uma aflição fatal para qualquer usuário de magia. Rosval, portador do título de mágico da corte, percebeu o estado em que Subaru se encontrava. Embora os portões se recuperem de forma diferente para cada pessoa, isso levaria anos, não importa o que aconteça. Ele terá que enfrentar uma escolha muito difícil. Han assentiu com a conclusão de Rosval antes de dizer que a condição de Subaru era ainda mais grave. Não é apenas uma questão de seu portal danificado, mas também dos resquícios das maldições. Pensei que o perigo de ativação já tivesse passado. Os lançadores, neste caso, os Urgarum, foram eliminados, portanto não há lançadores para ativar as maldições, mas os ritos para elas ainda permanecem no corpo de Baruzu. Então, elas estão entrelaçadas com tamanha complexidade que nem mesmo Beatrice consegue desvendá-los. Minha nossa, isso é uma maldição em um sentido completamente diferente. Suponho que isso signifique que devemos recompensar ainda mais seu serviço. Embora os ritos que permaneciam na ausência de seus lançadores fossem motivo de preocupação, essencialmente não havia perigo de serem ativados. No entanto, o corpo de Subaru havia levado as balas que, na pior das hipóteses, teriam se espalhado para outras pessoas, não apenas as que trabalhavam com ele, mas também, e mais importante,
Emília. Como resultado, a participação de Emília na seleção real foi preservada. Era, em todos os sentidos, um serviço que merecia uma recompensa. A propósito, Han, com relação à questão das bestas demoníacas, você verificou o que eu lhe pedi? Rosval perguntou com um olhar manso que era muito raro de se ver nele, o que deixou Han um pouco confusa. Ele aguardou a resposta dela enquanto ela tocava a testa. Seu dedo cutucou a ferida antiga sob o cocar. Han sentiu um leve latejar da cicatriz enquanto ela fazia seu relatório. Pelo que determinei a partir dos cadáveres que restaram, as bestas demoníacas eram todas sem chifres. Rosval exalou ao ouvir a resposta de Han. Ele se recostou em sua cadeira. As feras demoníacas que eu peguei eram as mesmas. No entanto, isso faz com que isso seja algo muito maior do que uma questão de meras feras nocivas, não é? Uma fera demoníaca com o chifre cortado obedecerá àquele que cortou. Isso significa que algum tolo direcionou as feras para sua mansão ou suas terras em geral, mestre Rosval. Sem dúvida, está relacionado à seleção real. Assim como o convite para as terras de Garfio, isso interferiu consideravelmente em nosso trabalho. Han ergueu as sobrancelhas diante da invocação do nome conhecido. Garfio, você diz? Rosval tinha um olhar conflituoso quando deu de ombros. Seu comportamento era indiferente, mas Han tinha plena consciência de que não se tratava de uma questão pequena. Na verdade, era uma batalha com poucas chances de vitória. Eles precisavam de todas as cartas que pudessem adicionar à sua mão. Han sabia muito bem que ela era uma dessas cartas. Sua incapacidade de fazer qualquer coisa além de ver Rosval lutar sozinho a irritava. Vamos voltar ao assunto em questão. Você tem um palpite sobre o líder que cortou os chifres? Tentativamente. Mas a trilha já esfriou. Uma das crianças que Baruzu e Ren supostamente trouxeram da floresta desapareceu da aldeia no dia seguinte. Quando ela perguntou sobre a garota de tranças que os dois haviam trazido de volta, eles disseram que todos os aldeões alegavam não conhecer a garota. De acordo com as crianças, ela passou a fazer parte do grupo em algum momento, mas elas não sabiam dizer quando. Quando ela insistiu mais, eles lhe disseram que foi aquela garota quem primeiro levou o filhote de fera demoníaca para a aldeia e que foi ela quem mais tarde levou as crianças para a floresta, passando pela barreira. Ela tinha quase certeza de que aquela garota havia sido a líder do grupo. Primeiro a caçadora de intestinos na capital real, agora o mago das bestas aqui. Sem dúvida, um estranho elenco de personagens. No entanto, eles não podem superá-lo, não importa o que façam com você, mestre Rosval. Nossa, que coisa atrevida para você dizer. Venha. Quando Rosval sorriu e acenou com a mão, Han atravessou a mesa de ébano para ficar ao seu lado. Ao fazer isso, Rosval passou o braço em volta do corpo pequeno de Han, puxando-a para o seu colo. Então, como não pude estar aqui na noite passada para você, deve ter sido difícil para você. Eu sei que você é muito ocupado, mestre Rosval. Mesmo que deixe minhas necessidades para depois. Han, eu sempre lhe disse. Os olhos de Han estavam virados para baixo quando Rosval levantou o queixo dela com um dedo, virando o rosto para o dele com um sorriso. Você e Ren estão entre os seres preciosos para mim, tão poucos que posso contá-los em uma mão. Na verdade, se algum destino terrível tivesse acontecido com vocês nesse incidente, não tenho certeza de que eu poderia me conter. O dedo dele permaneceu no queixo de Han, enquanto as palavras dramáticas que Rosval lhe dirigia colocavam um olhar encantado no rosto dela. O calor parecia encher os olhos de Han enquanto ela olhava para Rosval de perto. Para o mestre Rosval, Ren e eu somos. Sim, para mim, você e Ren são preciosas, vitais e insubstituíveis. À medida que as palavras se acumulavam umas sobre as outras, o mesmo acontecia com os sentimentos de Rosval, que observava Han com seu olho amarelo, parando por um breve momento. Peões. Assim falou Rosval a Han em estilo teatral. Suas palavras não tinham o menor indício de culpa, pois ele estava dizendo o que considerava ser a pura verdade. E Han, ao ouvir sua existência ser descrita como a de um peão. Sim. Suas bochechas ficaram vermelhas quando ela assentiu.
O comportamento de Han era perfeitamente dócil e cheio de adoração enquanto Rosval a puxava ainda mais para o seu colo. Agora, então, vamos começar. Você se esforçou bastante, não é? Você está bastante esgotada de mana, embora eu tenha lhe dito para ir com calma. Eu sinto muito. Por favor. Han desamarrou o cocar que cobria seus cabelos cor-de-rosa enquanto reconhecia as palavras de Rosval. Rosval passou um dedo por seu cabelo até onde uma leve cicatriz branca repousava na parte superior de sua testa. Era o último vestígio de sua vida como uma criança prodígio entre o povo demônio. Rosval passou o dedo pela cicatriz como se fosse uma coisa amada e maravilhosa. As bênçãos das estrelas sobre você. 4 cores cintilantes fluíram ao longo do braço de Rosval e convergiram para a ponta de seu dedo, transformando-se em uma luz branca. A luz desceu por seu dedo e se derramou na cicatriz de Han. A técnica de transferir mana diretamente para outra pessoa exigia uma habilidade excepcional. Se a composição elementar da mana não estivesse perfeitamente equilibrada, a mana prejudicaria o corpo do receptor quando fosse convertida novamente em energia. Essa era uma terapia que Rosval podia empregar porque estava sintonizado com todas as 4 principais afinidades de mana e era capaz de usá-las em um nível muito alto. Para os demônios, os chifres em suas testas formavam a tubulação pela qual o mana entrava e saía do corpo. Seus chifres, que funcionavam como portões mais fortes e bem ajustados, eram a principal razão pela qual os demônios eram uma raça poderosa. Mas Han havia perdido seu chifre devido a fatores externos, deixando seu corpo incapaz de absorver mana ou emitir poder conforme seu corpo exigia. Uma perda ainda mais grave porque o corpo de Han era de primeira linha, mesmo para os padrões dos demônios. Deixada à própria sorte, seu corpo simplesmente definharia. Essas conversas noturnas particulares eram um evento diário para evitar que isso acontecesse. Han sentiu seu corpo voltar à vida à medida que a mana se derramava sobre ela através da cicatriz do chifre. Ela se deixou levar pela doce sensação de calor que preenchia seu corpo de dentro para fora quando disse, do nada, esqueci uma coisa. Há outra coisa que preciso relatar a você, mestre Rosval. E o que seria isso? Rosval continuou o tratamento com um olho fechado enquanto Han ficou pensando por um tempo. Ela parecia estar em dúvida sobre como dizer isso exatamente. Ren se apaixonou por Baruzo. Parece que Baruzo atingiu todos os pontos fracos de Ren. Ren era a irmã gêmea mais nova. Como irmã mais velha, Han estava dolorosamente ciente do estado de espírito de sua irmã mais nova. Em outras palavras, ela sabia muito bem que não era da natureza de Ren ser honesta consigo mesma. A Ren tem, não tem. Bem, talvez não seja tão misterioso. Afinal de contas, ela não me serve por lealdade, ao contrário de você. Han permaneceu quieta diante da avaliação de seu mestre sobre sua irmã mais nova, concordando em silêncio. Ao contrário de Han, que servia lealmente a Rosval sem pedir nada em troca, Ren via isso como uma traição a si mesma. Para Ren, Rosval era muito mais do que o patrono da irmã. Como a irmã era seu propósito na vida, o processo de pensamento de Ren nunca foi além disso. Foi essa linha de pensamento que fez com que Ren fosse tão imprudente e precipitada quando se tratava de defender sua comunidade. Tire os olhos dela e ela eliminaria qualquer pessoa que considerasse uma ameaça a ela sem pensar 2 vezes. Han acreditava que Subaru havia sido salvo por ter conquistado a confiança de Ren antes que ela pudesse agredi-lo. É claro que, dito tudo isso, Han ainda considerava Ren a irmãzinha mais bonita do mundo, alguém mais importante do que a própria Han. Mas se alguém lhe perguntasse se Ren ocupava o pedestal mais alto em seu coração, Han não poderia simplesmente acenar com a cabeça e concordar. Independentemente dos sentimentos de Ren, você permanecerá firmemente em minhas mãos, Han. Para onde você for, Ren a seguirá invariavelmente. Veja bem, as coisas continuarão como antes. Nada mudará. Eu suponho que sim, embora agora que há mais uma coisa preciosa para Ren, a chance de ela agir precipitadamente é ainda maior, pode-se dizer. Vamos atravessar essa ponte quando chegarmos a ela. Este é um trabalho importante para amanhã, afinal de contas.
Enquanto Rosval brincava, a luz desapareceu de sua palma. O tratamento havia terminado. Han se sentiu cheia não só de vida, mas também de decepção quando ela saiu do colo de Rosval. Depois que Han se levantou de seu colo, ele se levantou da cadeira. As coisas ficarão mais movimentadas daqui para frente. Será necessário muito trabalho, mas estou contando com você e com Rin. Sim? Como você quiser. Sou sua, mestre Rosval, como tenho sido desde aquela noite ardente. Han agarrou a bainha de sua saia e dobrou os joelhos em uma reverência. Rosval notou a demonstração de lealdade dela ao cruzar as mãos atrás das costas e caminhar em direção à janela. Ele olhou para Han, que seguia ao seu lado, enquanto abria a cortina. Quando olhou para o céu e para a lua cheia que flutuava nele, Rosval estreitou seus olhos de cores estranhas. Devemos ser vitoriosos na seleção real, não importa o que aconteça, para o bem do meu objetivo. Enquanto murmurava, ele estendeu o braço, envolveu os ombros de Han e a puxou para perto de si. Podendo sentir o calor do corpo alto dele pela segunda vez, Han fechou os olhos e se inclinou para ele. Ela ouviu a voz do homem ao seu lado, seu senhor e mestre, o homem a quem ela havia dado sua alma. Para o dia em que o dragão morrerá,